Olá, tudo bem? Estamos de volta, que bom que você está por aqui. Este é o podcast do pastor Esdras Carvalho e nós estamos estudando o livro de Provérbios e estamos convidando só quem quer viver bem. Essas dicas, estes conselhos, são apenas para os que querem viver bem. E você conhece pessoas que querem viver bem, querem viver felizes, querem ter sucesso, querem realizar conquistas. Então, meu apelo a você, convide-os para participar, ouvir nosso podcast, compartilhar, curtir, estar com a gente. Eu tenho certeza que vai ser de grande edificação e crescimento para todo mundo que você convidar. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre companhias. Isso mesmo. Você lembra que os antigos diziam: diga-me com quem andas e te direi quem és? Pois é. Isso é muito mais bíblico do que a gente pensa. Companhias. Deixa eu ler para você Provérbios 1, do 10 até o 19. Diz assim: meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam: venha conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscada contra inocentes, só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura. Vamos engoli-los inteiros, como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riquezas e encheremos nossas casas com tudo que roubamos. Venha, junte-se a nós. Dividiremos igualmente o despojo. Meu filho, não vá com eles. Afaste-se de seus caminhos. Eles correm para fazer o mal. Apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar a armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmos. Tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. Quem são os teus companheiros de viagem? Na viagem da vida, quem é que anda com você? Com quem você anda? Essa pergunta deve ser respondida e nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, aos adolescentes, aos jovens, aos casais, a todos. Todos precisam aprender sobre as companhias que escolhem para com essas pessoas viver. O texto que nós lemos começa assim, ó: se pecadores quiserem seduzi-lo. Essa é a ênfase do texto. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-los, ou seduzir você, né? Seduzir-lo. O Eugene Peterson traduz a Bíblia, a mensagem assim: amigo, se as más companhias são uma tentação. Ou seja, o provérbio se dirige àquela pessoa que se sente seduzida, provocada. Aquele indivíduo que é tentado a andar com gente ruim, com gente de má índole, com os que a Bíblia chama de pecadores. Mas na sequência, o versículo diz: não permita que isso aconteça, ou que isso aconteça. Na Nova Almeida Atualizada, se traduz por não consinta. Ou seja, quando alguém me convida para algo, isso passa diretamente pelo meu consentimento, pela minha liberdade de escolha, pela minha opção de decisão. Significa que a Bíblia está nos ensinando a desenvolver relacionamentos. Isso mesmo. E se a Bíblia se preocupa a nos ensinar sobre desenvolver bons relacionamentos, isso de alguma maneira destaca a importância dos nossos relacionamentos para a nossa espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade do homem e da mulher que servem ao Senhor Jesus passa pelas suas companhias. E de alguma maneira podemos dizer que essa espiritualidade se expressa nas minhas companhias, nos meus companheiros, nas pessoas com quem eu convivo e com quem eu comungo. Portanto, devemos dar atenção, máxima atenção, ao desenvolvimento das nossas relações. Olha que conselho sábio é este bíblico para o jovem, por exemplo, que
procura sua namorada com quem vai se casar, ou para a moça que procura o seu namorado com quem vai se casar. Que conselhos importantes estes para nós pais, acompanharmos com critério e zelo as companhias de nossos filhos, com quem eles andam, quem são seus amigos. Uma pergunta que eu acho importante responder como pai que sou e que penso que deve ser feita aos pais. Você sabe quem é o melhor amigo, a melhor amiga do seu filho? Você sabe quem são os melhores amigos, os mais próximos companheiros do seu filho ou da sua filha na escola, na faculdade e etc.? Então a Bíblia nos orienta a dar atenção ao desenvolvimento dos nossos relacionamentos, das nossas amizades, das nossas relações. Não permita, não consinta. Companheiros são escolhidos. Escolha bem. O conselho que fica para nós é: estabeleça critérios a partir dos quais você possa julgar quem serão seus amigos, quem serão seus companheiros de jornada, seus companheiros da viagem. Estabeleça critérios. Ora, quem é seu amigo íntimo? Essa pessoa é cristão como você é? Dedica-se a viver a espiritualidade cristã da maneira como você se dedica? Suas perspectivas, seus pontos de vista dialogam com os seus? Quando minha esposa começou a estudar psicologia, eu me lembro que uma das professoras fez um trabalho com a sala de aula e a primeira regra, a primeira ordem para o trabalho foi a seguinte: escolha 100 imagens que você goste, 100 imagens das coisas que você mais ama. E ela teve que sair procurando essas imagens, muitas imagens, né? Pois bem, obviamente eu dou graças a Deus porque a primeira imagem era eu, era a minha foto. Ok. Muito bem. Quando terminaram, ela deu um prazo, né, para as pessoas chegarem com aquela apostilona, assim, aquele cadernão encadernado, o conjunto de imagens. Aí depois, quando chegaram na sala no dia marcado para entregar o trabalho, ela disse: ok, todo mundo fez, beleza, levantaram a mão, mostra aí, quero ver. Todo mundo levantou seu cadernão com 100 folhas, 100 imagens, né, impressas com aquilo que a pessoa ama. E daí ela disse: agora procure a sua melhor amiga na sala, ou o seu melhor amigo na sala, pessoa que você mais gosta. E a minha esposa foi sentar com uma moça, as duas eram bem amigas, bem chegadas. Aí ela disse: agora comparem esse álbum de imagens de vocês. E ao comparar, a professora foi orientando ao longo do processo como eram semelhantes as imagens, como as duas gostavam de coisas muito parecidas, muito próximas, muito semelhantes. Isso para, de alguma maneira, no mínimo, questionar aquele princípio de que, ou aquele mito, né? Os opostos é que se atraem. Não, cuidado. São os semelhantes. Então, veja como é importante a gente dar atenção aos companheiros próximos com quem a gente anda, que a gente escolhe para ser nossos amigos, do que eles gostam, sobre o que falam, que músicas curtem, qual é o seu paladar, qual é o tipo de comida que mais gosta. E veja qual é a sua visão de mundo e como é importante acompanharmos isso nos nossos filhos, porque os seus amigos refletem aquelas coisas íntimas dos seus filhos. Eles acabam escolhendo pessoas que são semelhantes a eles, que gostam das coisas que eles gostam. E por outro lado, a gente falou no podcast passado sobre a importância da formação dada em casa, da educação que tem como conteúdo correção e instrução. Então, se nos anos iniciais dos meus filhos eu dei bastante instrução, bastante conteúdo e bastante correção, eu impregnei, eu marquei meus filhos com um conjunto de valores que estabelecem sua visão de mundo. Agora, dentro da sala de aula, provavelmente, meus filhos vão procurar pessoas parecidas. Então, é um sinal de que eu estou educando num bom caminho, quando os amigos mais próximos dos meus filhos têm visão de mundo parecidas, porque isso mostra que fez sentido aquilo que eu ensinei para eles. Então, quem são os companheiros de viagem? Isso é muito importante. Observe o conselho: não consinta.
Não permita que isso aconteça. As más companhias convidarão você para coisas más. Não consinta. Então essa decisão do não consentir passa pelo conjunto de coisas que eu consegui ensinar às pessoas que eu amo, aos meus filhos, à minha esposa e etc. Bom, ao longo da sequência, do versículo 11 e 12, por exemplo, o conselheiro aqui nos ensina que os pecadores, essa gente má, eles têm o sadismo como seu método. Eles são sádicos. Olha, meu filho, se os pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Versículo 11. Talvez lhe digam, venha conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscada contra inocentes, só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura. Vamos engoli-los inteiros, como os que descem a cova. Veja, o projeto é maligno. O convite é perverso. O sadismo é o método deles. Esse deles aparece nos versículos 15 e 16. Quem são eles e a quem se refere esse deles? São os pecadores do versículo 10. Se os pecadores quiserem seduzir você. Esses pecadores, essa gente má, esses pervertidos, eles têm o sadismo, eles são sádicos. E esse é o método deles, é fazer o mal pelo mero prazer de infligir sofrimento ao próximo. Abusando do pobre, pervertendo o inocente, machucando o indefeso. Essas más companhias que a gente já sabe, corrompem os bons costumes. Então cuidado, tá? O Eugene Peterson traduz esses versículos como os de más companhias, o convite das más companhias. Aí você chega no versículo 13, e o versículo 13 fala do alvo deles. Encontraremos todo tipo de riquezas, e encheremos nossas casas com tudo que roubarmos. Ganância, se apropriar do que não é seu, enriquecimento ilícito, apropriação de coisas que não lhe pertencem, ganância. Os gananciosos geralmente são sádicos. Cuidado. O versículo 14 fala de um pacto firmado entre eles. Venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. Então eles são persuasivos, eles são convincentes. Eles apelam para uma coisa que todo mundo quer, ganhar dinheiro, ficar rico, e de maneira fácil, sem dor, sem sofrimento. E aí eles fazem uma promessa de um pacto. Nós vamos dividir tudo em partes iguais. Ora, se essa gente é má a ponto de se apropriar do que não lhe pertence e machucar as pessoas para conseguir a qualquer custo aquilo que desejam, você acha que eles vão cumprir a promessa do pacto? Não, é um pacto de farelo, que não resiste a nada. Mas aí no versículo 15 até o 18, vem aquilo que a gente poderia resumir com a máxima dos nossos antigos avós, bisavós, etc. Eles diziam, quem avisa, amigo é. Deixa eu ler o versículo 15 para você até o 18. Meu filho, não vá com eles. Afaste-se de seus caminhos. Eles correm para fazer o mal. Apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar a armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmos. Tentam acabar com a própria vida. Quer dizer, vai dar errado. No final das contas, vai dar tudo errado. Não vá com eles. É o conselho do sábio. Quem avisa, amigo é. E o versículo 19 fecha tudo. E diz assim, ó, esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. Veja, eles já disseram que eles armam armadilhas para si mesmos. Portanto, eles atentam contra a sua própria vida. E isso vai dar errado contra eles mesmos. A ganância é um péssimo conselheiro. Então, os pecadores são gananciosos e procuram seduzir os bons para levá-los no seu próprio caminho, no caminho da ganância. O Eugene Peterson traduz assim o finalzinho. Sabe o que acontece quando a ganância toma o controle? Quanto mais você tem, menos você é. Portanto, cuidado com as más companhias. Se faça acompanhar de pessoas boas, de pessoas que temem o nome do Senhor,
que procuram agradar a Deus e viver em santidade. Jovem que me ouve, cuide das suas companhias. Marido que me ouve, cuide das suas companhias. Esposa que me ouve, mulher que me ouve, cuide das suas companhias. Adolescente, jovem, cuide quem anda com você, quem você escolhe para caminhar contigo a jornada da vida. Obreiro, ministro, cuide com quem você anda, quem você escolhe para fazer parte do teu círculo íntimo de amizade. As companhias são, de maneira tão sensível, um sinal evidente do nosso caráter. Portanto, quando os maus quiserem nos seduzir, não permitamos que isso aconteça. Esse foi o podcast de hoje. O Senhor te abençoe. Um abraço forte e até a próxima semana, o nosso próximo encontro. Até lá.